Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento do IPRAD, hoje com o nosso amigo Leandro e com algumas partilhas que nós preparamos para vocês. Pedimos a todos alguma paciência se alguma coisa correr um pouco fora do previsto. Isto é novo para mim ainda, este tipo de tecnologia, mas esperemos que tudo corra bem. Ora bem, este evento, como vocês já devem ter reparado, é um evento destinado a falar um bocadinho sobre o pêndulo Osíris e, no caso específico da sua aplicação tópica e através das técnicas de radiestesia. Vamos nos focar dentro deste tema, não vamos divergir para outros temas, deixando para outros episódios novos temas, como vocês vão ver no final desta apresentação. Vamos já apresentar o tema do próximo webinar. Para já começava pela apresentação do Leandro. O Leandro é um ex-aluno, um nosso colaborador e ex-aluno da Escola Internacional de Radiestesia, um excelente aluno, por sinal, que tem desenvolvido algumas técnicas muito interessantes em radiestesia com o pêndulo Osíris, com resultados como vocês vão ver, mas o Leandro tem também uma formação complementar. Tem uma formação em semiótica oftalmológica, em termologia, em medicina ayurvédica e é investigador em ciências sociais e psicologia clínica. E é também certificado em hipnose pelo IACT, que tem um reconhecimento na América, ou seja, é uma formação americana. O Leandro, com estes conhecimentos todos, está neste momento a fazer um excelente trabalho em radiestesia e já vou apresentar um bocadinho o que é que o Leandro vai nos falar. Para já, queria-vos explicar o seguinte: esta formação, este seminário, não tem um cariz de uma formação ou workshop, é essencialmente num registro de webinar. A ideia é explicar algumas questões, mas sem entrar em grande pormenor, como é que funciona o pêndulo, ou outras aplicações de outros contextos da aplicação do pêndulo. E é importante também que saibam que as perguntas não serão respondidas via chat, serão registadas. Tal como eu vos disse por chat, é importante que deixem as questões num ícone que tem um Q de quá e um I e um A. É um sítio específico para deixar questões e mais tarde o Leandro vai fazer um vídeo a responder a essas questões. E só irá responder para já às questões que forem colocadas no âmbito deste webinar. Muito bem. Vou deixar então o Leandro. Dá-me só um segundo, por favor, desculpa interromper. Liga só a tua cam, por favor, que as pessoas no chat têm estado a pedir para ligar a cam, não estavam a ter imagem. Ligar a tua câmara para poderem ver. Boa noite a todos. Ok, desculpem lá, isto é o nosso primeiro evento e a tecnologia é disponibilizada pelo Leandro. Estive a fazer uma curta aprendizagem sobre ela, desculpem qualquer coisa. Neste momento liguei a câmara e não está a aparecer a imagem. Mas essencialmente já ia passar então a palavra ao Leandro para ele começar a ser o mais curto possível este webinar e o mais enriquecedor possível. Leandro, passava então a palavra. Ok, obrigado, António. Antes de mais, quero agradecer ao IPRAD por esta iniciativa, por este convite, para apresentar, no fundo, o trabalho que tem sido feito acerca do pêndulo Osíris. Queria só fazer um reforço àquilo que o António já referiu. As perguntas, se vocês colocarem, para serem colocadas só nessa janelinha que tem um Q de 9 no A, para depois podermos responder. Tentem não usar o chat para esse tipo de questões. De qualquer forma, o chat vai ser fechado quando iniciarmos a apresentação.
Portanto, de qualquer forma, todas as questões vão ser esclarecidas que forem colocadas aqui no próprio chat. Vou tentar ser breve, vou tentar não ser muito teórico, mas há coisas que temos que falar, temos que apresentar, mas vou tentar dar mais ênfase à parte das fotografias e à parte dos resultados. António, queres dizer algo? Não, basicamente podes continuar, força. Ok, então hoje vamos falar sobre o uso tópico em dermatologia do pêndulo Osíris, nomeadamente em duas situações, fungos e manchas. A estrutura desta apresentação está dividida em alguns pontos, vamos falar de alguns fundamentos e pressupostos, como é que surge esta investigação, porque é que eu comecei a dedicar-me a este tipo de trabalho, o que é que eu tenho feito e que resultados é que foram obtidos até agora. Este é um estudo que ainda está em curso. Em termos de fundamentos, como vocês sabem, é imperativo que haja um conhecimento sólido do método clássico de radiestesia. Ou seja, é muito importante integrar também neste conhecimento de teórico a parte de radiestesia uma metodologia de trabalho, assim como uma boa prática investigativa. Também é importante ter um bom conhecimento das ondas de forma de Enel. A aplicação do verde negativo, do branco, é essencial na prática investigativa neste tipo de prática que estamos a apresentar hoje. Esta teoria tem vindo a ser construída com base numa pesquisa dos textos do próprio Enel. Aliás, o pêndulo Osíris foi criado pelo Enel e o nome inicial é mesmo o pêndulo de Enel. Mais tarde é que foi atribuído o nome de Osíris. Portanto, como eu estava a dizer, esta teoria tem vindo a ser construída com base numa pesquisa dos textos produzidos por Enel, seguida de uma leitura atenta dos escritos de Rabatan e dos conteúdos de António Rodrigues, nos seus livros, que ele, de uma forma muito brilhante, acaba por explicar e apresentar. Recomendo ainda a todos aqueles que queiram iniciar esta prática de pesquisa, para além de todo o estudo que eu já referi, terem um bom conhecimento destes autores que eu acabei de falar, do Enel, Rabatan, António Rodrigues. Também poderão estudar um pouco de Jean Laffoy. No fundo, é facilmente verificável a fidedignidade deste tipo de estudo, uma vez que quem foram estes autores? No fundo, quem foi o Enel, quem foi o Belizal, quem foi o Rabatan, quem foram eles? O Enel, ele tinha fortes conhecimentos na área da medicina, possivelmente teria sido médico, não há uma certeza absoluta ainda sobre isso. O Belizal tem conhecimentos em engenharia, era engenheiro, o Rabatan era formado em física. Todos estes autores deixaram no seu legado de conhecimentos, no seu espólio, estudos científicos confirmados, estudos científicos muito bons para toda a humanidade. Aconselho a fazerem a pesquisa e a lerem. E é com base na pesquisa destes autores que eu acabei por alargar os conhecimentos de radiestesia e avançando um pouco naquele que é o estudo que eu estava a fazer. Ao mesmo tempo que me baseei nas suas teorias, tentei sempre dar alguma continuidade naquilo que me era possível aos próprios questionamentos, às próprias questões que estes autores foram levantando durante as suas pesquisas. Em termos de formação, eu fiz formação com grandes radiestesistas contemporâneos, que todos vocês devem conhecer. Na Escola Internacional de Radiestesia estive com o Sérgio, com o António Filipe, no IPRAD, com o António Rodrigues. Também fiz formação com o professor João Orestes Caffarelli, do Instituto Mahat, ao nível dos instrumentos. Estou neste momento em vias de estabilizar este método que vou apresentar, ou melhor, que foi utilizado no estudo que vos vou apresentar, no sentido de poder ser partilhável com toda a comunidade, com o intuito de generalizar o mais possível a eventualidade de resultados. No fundo é disseminar resultados e permitir que outras pessoas possam replicar o mesmo tipo de experiência e ter resultados similares àqueles que eu tenho tido até agora. No fundo, ao aceitar este convite do IPRAD para apresentar estes resultados, é uma tentativa também de motivar todos aqueles que me estejam a ouvir, e muitos de vós, para colaborarem ativamente neste estudo e desenvolverem até outro tipo de estudos que não queiram que sejam diferentes do próprio pêndulo Osíris, mas no fundo é apostar na investigação e desenvolver coisas novas e aprofundar temas que já tinham sido trabalhados pelos vários teóricos da radiestesia. Mas como é que isto tudo começou? É curioso falarmos sobre, vou só colocar agora a minha imagem, para ver se conseguem todos ver, certo? Como é que tudo começou? Isto começa com
Inicialmente, eu faço a formação na Escola Internacional de Radiestesia, ouvi tudo que me foi ensinado, explicaram, conheci o pêndulo Osíris, entre outros pêndulos, mas de facto falava-se de muitos pêndulos, Val dos Reis, falava-se do pêndulo universal, falava-se de muitos pêndulos. E eu achei sempre curioso falarem muito pouco ou quase nada deste pêndulo Osíris. E eu decidi fazer uma pesquisa, saber um pouco mais acerca deste pêndulo, conhecer um pouco mais do pêndulo Osíris, no fundo, quem o criou, qual era a função dele. Uma vez, se repararem, eu já vou fazer uma pergunta em termos de sondagem para saber quem tem conhecimentos de radiestesia. Mas aqueles que têm conhecimento de radiestesia, se repararem, o pêndulo Osíris está aqui por trás de mim, se tirarem esta pontinha, ele tem a forma de uma pilha radiestésica, que é muito interessante. Então eu comecei a fazer um estudo e, inicialmente, eu trabalho como terapeuta e uma das minhas pacientes estava com um problema a nível de um quiste que lhe surgiu no crânio, no couro cabeludo, e ela estava com dificuldades porque não queria ir ao hospital, não queria ir ao médico, não queria lancetar o quisto. E eu aceitei fazer uma experiência com o pêndulo, uma vez que sabia que ele tinha interferência na biologia humana, nomeadamente em termos de líquidos, fazer secagem, porque, como sabem, o verde negativo é um verde que faz mumificação, que está estudado, e fizemos essa experiência, mas sempre na condição de ela ir ao hospital. E é assim que começa tudo, ou seja, faço a aplicação, coincidência ou não, o quisto diminuiu o tamanho, deixou de ter aquela cor feia que tinha, ela foi ao mesmo hospital, não foi necessário lancetarem, ainda fizemos nova aplicação e aquilo em 3 dias já estava praticamente normalizado. Isso fez-me despertar alguma curiosidade. À parte disto, aparece também um amigo com problemas com umas manchas, que surgiram com uns fungos nas unhas, em que também decidi aplicar. Mas de qualquer forma, agora vou passar para a apresentação, porque tenho isto mais detalhado e começo a ter já aqui imagens que posso partilhar convosco. Só um segundo. Ora bem, então esta é a tal primeira situação que vos falei, da questão do quisto sebáceo. E a segunda situação dos fungos, portanto, ele tinha fungos nos pés há mais de 30 anos, já tinha feito vários tipos de tratamento, não tinham tido resultado, mas quando consegui ficar durante alguns meses sem o fungo acabava sempre por aparecer. E nós, entretanto, fizemos algumas aplicações, este foi, digamos, o segundo caso, e se repararem nas fotografias da esquerda, temos então ali a unha com o tratamento que foi feito a 30 de outubro de 2015 e depois temos uma nova fotografia a 21 de dezembro de 2015. O espaço de tempo entre estas duas fotografias foram feitas mais ou menos 5 aplicações com o pêndulo Osíris. Nestas aplicações, como vocês podem observar, a unha ficou praticamente limpa. O que é que se verificou ao longo deste tempo, deste período? Verificou-se que, se repararem na imagem à direita, temos duas fotografias, uma a 25 de dezembro de 2015 e uma a 1 de janeiro de 2016. Ou seja, durante o período em que eu fiz a aplicação do Osíris para trabalhar o fungo, reparámos que ele tinha umas manchas na pele, como consequência de uma radioterapia que tinha feito, e nós reparámos que essas manchas foram desaparecendo, mas não demos importância a isso. Quando vimos que o fungo da unha dos dedos do pé tinha diminuído, tinha desaparecido, pelo menos temporariamente teria ficado inativo, decidimos aplicar então nas manchas. E se repararem, a fotografia em baixo, o pé praticamente não tem manchas. Está limpo, tem ali algumas marcas, mas é as marcas do próprio calçado. E estamos a falar de uma média de 10 aplicações para essas manchas desaparecerem. Um terceiro caso que nós tivemos, que foi um caso que também apresentei no Encontro Nacional de Radiestesia, foi um caso em que fui procurado por uma pessoa que estava com problemas de baixa autoestima porque não gostava da sua imagem. Tinha uma mancha na zona da testa que tinha sido consequência de uma viagem que tinha feito ao Egito durante o verão, tinha apanhado muito sol e tinha feito uma pequena queimadura mesmo no centro da testa.
Ao chegar a Portugal, essa queimadura gerou uma mancha que foi crescendo e, entretanto, ela faz laser. Ela faz laser e ficou como está na foto de cima. Isto em 2010. Em 2016, abril de 2016, quando vem ter comigo e quando me fala desta história, ela falou porque tinha tido conhecimento da situação dos fungos das unhas e das manchas da pele também, do caso anterior. E então ela perguntou-me se seria possível fazermos a experiência e testar se teria impacto ou qual é que seria o impacto nesta mancha que ela tinha na sua testa. Portanto, a 3 de abril, esta é a fotografia que ela tirou antes de qualquer aplicação. E agora o que é que eu vou mostrar? Vou mostrar um conjunto de fotografias que mostram períodos de aplicação do pêndulo e vamos ver as diferenças. Como podem reparar, há aqui uma sequência que vai desde o do dia 4 de abril de 2016 até ao dia 13 de junho de 2016 e, se repararem, a mancha vai alterando. Qual é a principal diferença que se começa a observar? Ao mesmo tempo que a mancha vai clareando, o que se passava no passado é que entre aquele contorno que está ali, portanto, ela tinha a pele mais áspera. Aqui fora era uma pele, digamos, mais nutrida, mais macia, mas no interior era uma pele áspera, uma pele rugosa, uma pele envelhecida. À medida que vamos fazendo os tratamentos, é como se ela estivesse, digamos, a reidratar essa zona da pele. É como se a pele estivesse a ficar mais nutrida, com mais vida. E como podem ver, ela vai passando por várias fases e vai sempre clareando. A última fotografia, que é esta que está aqui do dia 27 de junho de 2016, é a última aplicação. Porquê que está ali aquele sol? Porque aconteceu uma coisa curiosa. Ela não podia estar exposta ao sol, porque quando ela passava sob a exposição solar, a mancha escurecia e aumentava, mesmo usando protetores e mesmo tanto com aqueles cremes todos que utilizava. O que é um facto é que entre a 9ª aplicação e a 10ª aplicação do pêndulo, ela decidiu fazer 7 dias de férias e foi fazer praia. O curioso foi que, apesar de ter feito praia, a mancha não escureceu, ficou ainda mais clara, mantinha-se apenas aquele contorno. E o próprio contorno tinha vindo a diminuir. Ou seja, as observações que a própria pessoa fez foi que sentiu, após estas aplicações, estas 10 aplicações, sentiu a pele mais hidratada, sentiu a pele mais macia, sentiu a pele com maior elasticidade, sentiu que a mancha estava mais clara, mas ao mesmo tempo mais dissipada e menor, o contorno ia ficando cada vez mais claro, mais esbatido, a pele, como eu tinha dito, mais nutrida, e estava, curiosamente, a usar cada vez menos base, cada vez menos cremes de beleza, no sentido de esconder a mancha. E a grande vantagem é que ela já tinha a capacidade, já lhe era possível estar exposta à luz solar, ou seja, sem necessidade de usar grandes protetores e sem medo de que fosse a mancha ficar mais escura. Se vocês repararem, vou recuar aqui só mais uns segundos, por favor. Aquelas setas com os números significam os dias que decorreram entre cada aplicação. Estas fotos têm a data de cada aplicação. Portanto, estão aqui 9 aplicações, com uma média de entre 9 e 5 dias no início e para o fim 14 dias de intervalo. A última fotografia é 21 dias após a 10ª aplicação. Ou seja, isto dá para percebermos o quê? Dá para percebermos que o verde negativo que o raio que o pêndulo Osíris permite-nos usufruir é um raio, o verde negativo, ele vai atuar não só no momento em que ele está a ser aplicado, como nos dias seguintes ele continua a atuar, ele continua presente no organismo e vai continuando a atuar. Isto, eu tenho informações mais detalhadas sobre este caso e sobre outros casos que depois, se participaram ou se quiserem participar num grupo de pesquisa que está prestes a sair, um grupo fechado no sentido da pesquisa, poderei partilhar esse tipo de informação. Ainda neste caso, só para ter uma percepção, temos então aqui, do dia, desde que foi aplicado o laser até à última aplicação, à 10ª aplicação. Se repararem,
olhem a diferença na zona da testa, a diferença da pele. Aquele contorno foi clareando, foi diminuindo, foi-se dissipando, ok? Entretanto, eu não tenho mais fotografias mais recentes, porque ela foi para o estrangeiro e, entretanto, não tive mais contacto com ela. O que é que se reparou também? A partir de determinada altura, ela diz-me que começou a sentir, começou a reparar que o rosto também começou a ficar mais claro. Ou seja, então, em certo momento, percebe-se que a mancha que ela referia na testa era uma mancha na testa, mas também era uma mancha em todo o rosto. À medida que íamos aplicando o pêndulo Osiris, nós aplicávamos no sentido de ser na testa, nós apanhávamos o rosto todo. O que é que aconteceu? Esta mancha começou a diminuir, como se ela tivesse a despir uma máscara, como podem ver nestas fotografias. Como é óbvio, a pessoa estava super satisfeita e ficou super contente com esta situação. Um quarto caso, e este quarto caso foi muito recente, foi só mesmo para ter aqui mais um conjunto de fotografias de manchas na testa, e aqui é uma pigmentação que surge na zona da fronte por alterações do sistema nervoso. Ou seja, esta pessoa que sempre fica muito nervosa, há uma tendência a ficar com manchas na zona da testa. Então, o que é que foi feito nesta experiência? Uma coisa muito simples, uma coisa muito prática. Ou seja, se reparar na primeira fotografia, tem aquelas manchas, até está mais enrugada. Na segunda fotografia, após uma aplicação do pêndulo Osiris de 3 minutos, mais ou menos, se repararem, apenas 3 minutos, a pele está mais limpa, até parece estar mais nutrida. E aquela mancha suavizou. Eu não vou dizer que desapareceu por completo, porque não desapareceu por completo, está lá ainda um bocadinho da mancha, mas diminuiu o seu tamanho. Okay? Isto são, digamos, as aplicações que nós temos tentado a fazer e outras pessoas já estão também a fazer do pêndulo Osiris ao nível da pele, ao nível dos fungos, e temos estado a ter alguns sucessos. Mas isto, de qualquer forma, levanta sempre questões. Quais são as conclusões que se pode tirar daqui? O que é que podemos concluir deste estudo? Então, podemos concluir várias coisas. Primeira conclusão que podemos tirar é que, de facto, o verde negativo perturba a ação nociva dos micro-organismos, ajudando na assépsia do tecido vivo, assim como no tratamento do próprio tecido. Na prática, observamos no tecido um processo de desinflamação, desinfecção, desparasitação. O uso do pêndulo Osiris próximo dos olhos abertos pode perturbar a visão. Isto foi uma coisa que também foi percebido quando estava a aplicar o pêndulo na zona da fronte, que apanhava todo o rosto. Quando a pessoa tinha os olhos abertos, sentia que os olhos ficavam mais secos. Então passou-se a fechar os olhos. Ao fechar os olhos aconteceu uma coisa curiosa, e isso vamos falar num próximo webinar. Os olhos ficavam mais limpos, parece que ficava a visão mais nítida. Outra coisa que foi percebida ao longo deste estudo é que o Osiris de 4 discos é mais eficaz no tratamento do que o Osiris de 6 discos. Contudo, o Osiris de 6 discos também tem o seu impacto, também tem a sua função. Portanto, como devem ter percebido, o Osiris que eu tenho aplicado nestes estudos é o que tem 4 discos, exatamente como está na imagem, aí ao lado da apresentação e atrás de mim. O Osiris 4 também é bom para tratar dores localizadas, portanto ele permite-nos reduzir as dores, até eliminar as próprias dores. Mas se nós quisermos potenciar o resultado, podemos fazê-lo aplicando o pêndulo Val dos Reis 1. Após a aplicação, o que é engraçado é que as pessoas têm a dor, quando se faz a aplicação do Osiris, seguido do Val dos Reis 1, a dor diminui de uma forma estrondosa e, em alguns casos, relatam mesmo ficar sem dor. Outra conclusão que se tirou foi que é necessário decorrer um período, no mínimo, de 3 dias completos entre cada 2 aplicações. Porquê? Porque percebeu-se que, pelo menos durante 3 dias, o verde negativo, após a aplicação, continua a atuar no tecido onde ele foi utilizado. E isto é necessário para que se proceda e para que aconteça uma boa regeneração dos tecidos. Outra coisa que se notou também foi que, entre cada 2 aplicações, o verde negativo continua a trabalhar e continua ativo. Como eu expliquei há pouco, naquela imagem, nós teníamos 2 aplicações, mas no intervalo das aplicações, ao longo dos dias,
a pele ia melhorando e a mancha ia clareando, no caso daquele estudo das manchas no testa, mesmo sem estarmos a aplicar o pêndulo. Outra coisa que se percebeu é que a aplicação deste pêndulo na zona do crânio deve ser usada com algum cuidado e não deve ser usado com grandes períodos, ou seja, são períodos muito específicos. Como é que nós sabemos o tempo a utilizar? Bem, aqui nenhum estudo pode ser feito sem que haja uma boa avaliação radiestésica. Tudo deve ser medido, tudo deve ser avaliado. Ou seja, antes de iniciar a aplicação, antes de pegar um pêndulo do Osiris e começar a aplicar sobre uma mancha, eu tenho que saber se é possível ou não radiestesicamente fazer tal efeito. Ou seja, através do pêndulo Val dos Reis ou outro pêndulo, é possível, com gráficos, com tabelas, vamos avaliar, estudar o caso da pessoa, estudar o caso daquela mancha e percebermos se de facto faz sentido ou não, se é necessário ou não avançarmos com o pêndulo Osiris. E depois vamos também medir, em termos radiestésicos, o número de vezes que vamos aplicar o pêndulo Osiris, o número de aplicações, assim como o tempo médio de cada aplicação e o período de intervalo entre cada duas aplicações. Todos estes parâmetros devem ser avaliados e devemos estar sempre a medir. Ou seja, na radiestesia, tudo deve ser medido. Assim como é importante fazermos os registros em folha própria. Eu tenho uma folha específica que foi criada para fazer este tipo de registros e fazemos também o registro fotográfico ou até de vídeo. Posso dizer que, neste momento, em algumas situações, adicionei um outro tipo de registro, que é o registro termográfico. Ou seja, faço a fotografia de termografia primeiro, depois faço a aplicação do pêndulo e faço novamente a fotografia de termografia e depois faço a comparação. E o que é engraçado é também vermos a alteração de temperaturas. Aqui ficam algumas questões em aberto, porque é muito giro aplicarmos estes pêndulos, é muito engraçado lermos estes autores, tentarmos replicar os seus estudos, tentarmos ir um bocadinho além dos seus próprios estudos, criar novas questões, mas ficam sempre algumas questões. Questões como: será que o verde negativo perturba a ação nociva dos agentes patogénicos ou inativa apenas essa mesma ação? Será que o fungo das unhas desaparece de vez ou será que fica só inativo durante um determinado período de tempo? No caso das unhas que eu mostrei há pouco, naquela pessoa, ao fim de 1 ano e meio, surgiu novamente o fungo. Não surgiu com a mesma intensidade, surgiu um fungo diferente, mais suave, mas surgiu ao fim do ano e meio. Não foram também tomados determinados cuidados, mas de qualquer forma, não é cuidado de higiene, a higiene estava toda garantida, mas havia alguns cuidados com a unha que não foram tomados, mas mesmo de qualquer forma dá para percebermos que ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, surge ali uma reincidiva do próprio fungo. Será que é sempre assim? Será que não? É uma pergunta que fica no ar. Outra questão é, os resultados obtidos podem ser replicados? Podemos ter outras pessoas ter o mesmo resultado? Será que se aplicarmos isto a várias pessoas vamos ter sempre o mesmo resultado? Está em estudo ainda, estamos ainda a tentar responder a esta questão. Outra situação é, será que existe aqui algum efeito placebo quando estamos a aplicar o pêndulo? Quando a pessoa vê-nos com um pêndulo ali a rodar sobre a zona que está fragilizada, será que essa imagem e aquela crença de que vai melhorar por estar ali um pêndulo, é isso que promove a melhoria e a harmonização e o equilíbrio daquela zona? Outra situação é quais são os impactos que o verde negativo tem no próprio organismo e na área onde ele foi aplicado. Que impactos é que isso tem? Ele só vai atuar naquela zona que estamos a tratar ou vai ter impacto na zona adjacente? O que é que está a acontecer ali? E depois também há uma questão muito importante que se coloca em todas as situações de radiestesia. Pelo menos eu sempre coloquei esta questão e ainda hoje a coloco. Será que os resultados são consequência do operador ou da emissão? A emissão que o pêndulo está a fazer. Ok? Eu estou a ver algumas perguntas, eu já vou responder ali a uma questão que está ali a ser colocada, já vou dar uma resposta. O que é que eu aconselho? Para aprofundar mais este conhecimento, como viram, eu apresentei de uma forma sucinta, de uma forma rápida, os resultados do trabalho que tens tentado
a ser feito. Ok? O que é que se pode tirar daqui? O objetivo é percebermos que, de facto, há estudos a acontecer, nós podemos fazer, não temos de ter grandes qualificações, temos de ter muita vontade e aprender bastante radiestesia, fazer investigação em radiestesia, mas não temos de ter um doutoramento em uma área específica. Qualquer pessoa pode fazer os estudos que o queira. Temos é que ter, e isto é fundamental, uma boa formação em radiestesia, lermos toda a literatura clássica da radiestesia, conhecer todos os autores, principalmente o Enel, o Rabatan, os livros de António Rodrigues são fantásticos, aconselho vivamente. Todo este material é importante para que possamos a seguir questionar radiestesicamente aquilo que está à nossa volta e a partir daí tentarmos dar novas soluções ou encontrar novos caminhos para atingir determinados pontos. Como é que poderemos aprofundar mais este conhecimento? Neste momento, o que é que nós temos? Temos os cursos, que como eu fiz os meus, portanto vocês poderão fazer, que eles não tenham feito ainda, mas essencialmente ler. E o que é que podem ler? Fiz aqui uma recolha simples para termos uma ideia. Portanto, o livro de Enel, As Radiações, as Formas e o Cancro, ele fez um estudo muito, muito bom ao nível da aplicação do pêndulo de Enel, este pêndulo de Osíris, na doença oncológica. Ler também a Física Microvibratória, as Forças Invisíveis, do André Belizal e do Morel também. O Jean-Marie Belizal, o Ensaio de Radiestesia Vibratória. O Jean Laffoy, com as ondas de vida, ondas de morte. E os livros do António Rodrigues. Aliás, o António Rodrigues tem também um conjunto de cadernos que explica as obras destes grandes autores. Portanto, se tiverem alguma dificuldade com a língua francesa, o António Rodrigues facilitou a vida e existem, é só uma questão de procurarem. O próprio António Rodrigues tem esse material à venda, podem ter acesso, podem adquirir, porque realmente é uma grande ajuda. Não sei, António, se... Ora, basicamente está tudo muito bem dito e muito bem explicado sobre este estudo, especificamente só sobre a aplicação sobre a pele e os seus efeitos. No entanto, se quiseres falar um bocadinho sobre o próximo seminário e a aplicação, as outras possibilidades não serão aqui desenvolvidas, mas haverá com certeza outras aplicações que não só ao nível da superfície da pele. Aliás, à medida que eu fui fazendo estas aplicações, eu fui reparando também que tinha outro tipo de resultados. Daí o próximo webinar que nós temos planeado é falar exatamente sobre algumas dessas conclusões. E é, por exemplo, o impacto dos órgãos internos. Ou seja, percebi que é possível obtermos algumas alterações com resultados positivos ao nível da visão, ao nível do fígado, mas eu sobre isso não queria adiantar muito, porque gostava de, na próxima vez, no próximo webinar, falar sobre isto, com uma vantagem, trazer depoimentos de pessoas que, por da parte dos órgãos internos, é difícil. Inclusive, há uma das pessoas, ao nível do fígado, que está a fazer exames médicos para termos a comprovação. Temos o antes, temos o durante a aplicação, e agora falta um que, digamos, a aplicação que terminou em maio, creio, a última aplicação que foi feita, exatamente, agora está a fazer um ano, vai fazer novo exame, para termos a garantia que o resultado que foi obtido na altura se mantém. Portanto, não sei se virá a tempo do próximo webinar esse exame, se não, mas pelo menos o depoimento da pessoa em si vamos ter aqui connosco e ela vai partilhar a sua experiência, o que é que ela sentiu, o que é que ela achou neste período em que aplicámos o pêndulo. António? Se quiserem colocar alguma questão, eu já escrevi no chat para colocarem essas questões no ícone QIA. Já temos aqui uma questãozinha, se quiseres responder a ela, Leandro, do Vítor.
Ok, a pergunta é quanto à influência do operador, como é que opera? Impulsiona ou espera que o movimento seja induzido pelos impulsos neuromusculares? Ora bem, faço exatamente como faço na leitura da régua de Bovie. Ou seja, dou um movimento para a frente com o pêndulo e deixo que seja depois o pêndulo a fazer o resto. Ou seja, se eu decidir fazer uma oscilação, faz a oscilação. Se decidir fazer o giro positivo, faz o giro positivo. Se decidir fazer o giro negativo, faz o giro negativo. E depois, ao longo desta prática, também fui percebendo que há significados em cada um destes movimentos. Esse responde à sua questão. Há outros 2 pêndulos que o Leandro também utiliza neste trabalho, que têm um funcionamento muito curioso, uma semelhança muito curiosa com os procedimentos da acupuntura. Queres falar um bocadinho assim por alto desses instrumentos e como eles são, eu não diria opostos, mas que têm um funcionamento muito engraçado entre os dois? Ok, eu aqui foquei mais a falar na parte do Osiris, mas de facto durante a aplicação eu não faço apenas com o Osiris. Como perceberam no início, faço com o Val dos Reis a avaliação, saber se devo ou não fazer a aplicação e como é que deve ser feita essa mesma aplicação. Depois passo para o famoso Osiris e termino com a questão sempre do pêndulo Isis. Eu vou voltar ao primeiro diapositivo. Deixa eu ver se consigo ir aqui ao primeiro diapositivo, só um segundo. Só um segundo. Porque lá tenho a imagem pequenino. Se repararem, temos o Osiris em grande, depois temos o pêndulo Isis, e temos aqui o Isis com 6 discos, que é um pêndulo que emite um raio branco, que é o que vai fazer a regeneração, e depois temos à direita o Val dos Reis. Eu ainda utilizo um outro pêndulo, que é o pêndulo Atlante. O pêndulo Atlante tem tido resultados muito bons ao nível da parte endócrina. Tudo tem a ver, tudo está ligado com a parte endócrina, funciona muito bem. Como é que eu percebi isso? Um caso, uma mulher que estava com um fluxo abundante, né, no seu momento da menstruação, e estava a ter alguns problemas por isso, uma perda de ferro acrescida, apliquei-lhe o pêndulo de Atlante, que é um facto é que esse fluxo normalizou no dia seguinte e continuava a fazer a aplicação e ela teve um fluxo normal já não tão abundante como era. E já não foi um processo tão doloroso. E tenho reparado que quando faço a junção destes pêndulos, depois há sequências específicas, depois faz parte do método que está a ser desenvolvido, uns potenciam os outros. Ou seja, o Osiris é como se fosse o pêndulo que vai tratar, que vai, digamos, desinfetar. Diz, desculpa? Cortar quase, não é? Quase como... Cortar, exatamente. Ele tem um efeito de corte. Depois temos o Isis com o seu raio branco que vai fazer a regeneração, é como se fosse fazer uma cura, uma cicatrização daquela zona. O Atlante tem a ver com a parte metabólica para ajudar na regeneração de toda aquela área, no fundo, e do próprio organismo. Daí eu ter levantado aquela pergunta, uma das perguntas que era qual é o impacto do ver negativo, neste caso emitido pelo Osiris, não só na zona onde estamos a aplicar, mas em toda a zona à sua volta e em todo o organismo. Porque o que é engraçado é que quer o Atlante, quer o Isis, embora tenham formas diferentes, eles emitem os dois brancos. Mas têm resultados diferentes. Não sei se mais há alguma questão. Eu penso que havia aqui uma pergunta que não apareceu no Q&A, da Flor Bela, exatamente, que perguntou se o tratamento com Osiris roda no sentido anti-horário. O Osiris, que foi como eu expliquei há pouco na outra questão, o pêndulo, ele não tem um giro provocado por mim. Eu só lhe dou um balanço para a frente, para começar a oscilação, mas depois ele próprio é que vai direcionar o giro, se é positivo, se é negativo. Contudo, é importante que o giro seja sempre positivo. Evitar o máximo possível o giro negativo com este pêndulo. António, não sei se tens mais alguma questão, se há mais alguma pergunta.
Estava aqui a dar uma vista de olhos às perguntas, mas realmente ainda não temos algumas questões. Vou ver aqui uma em aberto no Q&A. É agradecer, ok? Ok. Mas, essencialmente, a importância da utilização destes instrumentos, tal como o Leandro disse logo no início, não pode ser aplicado meramente como se estivéssemos a inventar alguns tratamentos e por tentativa e erro e ver quais são os efeitos a seguir. É necessário fazer um estudo radiestésico antes, através de grelhas, de tabelas, de pranchas anatómicas, no sentido de compreender realmente o fenómeno biológico que está em jogo, e só depois, com base nisso, nós pegamos nos instrumentos e começamos a trabalhar com eles. Por isso, ainda bem que o Leandro explicou essa questão, para as pessoas não se focarem tanto no trabalho com o pêndulo em si isolado e compreenderem que é necessário ter alguns conhecimentos de radiestesia para fazer o levantamento da situação para se poder aplicar o tratamento. Leandro, uma vez que não estamos a ter muitas questões, se quiseres falar alguma coisa para terminarmos a sessão, ela não ficar tão longa. Eu gostava só de dizer uma coisa muito rápida, que já agora vou aproveitar e responder a uma pergunta da Flor Bela, que ela está a perguntar se só utilizo o Osiris ou se uso os gráficos. Utilizo gráficos sim, mas no início do estudo faço os gráficos e tabelas para saber como vou fazer o estudo em si, a aplicação do Osiris. Durante a aplicação não uso nenhum gráfico, é só mesmo o Osiris, o Isis, o Atlante e o Val dos Reis. Depois é óbvio que utilizo a regra de Bovie para fazer repetições. Gostava só de fazer uma pequena observação. Quando fazemos a prática com estes pêndulos, pelo menos comigo passa-se isso, chegamos a uma altura em que o pêndulo, o engraçado é que é como se ele fosse uma extensão de nós próprios, mas ao mesmo tempo é uma extensão autónoma de nós. É uma sensação estranha dizer isto, mas é um pouco o que se passa comigo. Ok? António, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu sei que estás a escrever mensagens para as pessoas, mas elas só estão a ouvir para mim. Eu queria lhes mandar para todos. Ok. Quando metes aí o tu, mete all panelists and everyone, que é para todos conseguirem ver o que tu escreves. Ok. Está bem? Estou assim, o que o António está a dizer é para colocarem questões no processo do Q&A para fazermos depois dar algumas respostas. Ok, a Lígia fez uma pergunta importante. Se no início do tratamento houver um giro negativo, se devemos parar e começar novamente ou se devemos aplicar no outro dia. O que se passa é que o verde negativo em giro para a esquerda, em giro negativo, pelo no giro negativo, não é uma coisa muito simpática. Então, o ideal é forçar, se ele não fizer uma rotação positiva por si, então devemos forçar essa rotação para que não haja problemas. E, se possível, aplicar de imediato o Isis para, digamos, impregnar aquela área com o branco. Portanto, o giro negativo é sempre um giro de segundos, nunca muito longo. Mas, por norma, nunca é longo, a não ser que seja a provocar. Pelo menos na minha prática, ele nunca gira para o lado negativo durante muito tempo. Essa é uma coisa muito rápida. Não sei se tem mais alguma questão. Estão-me a perguntar. Fica mais fácil para mim se fizerem as perguntas mesmo na janela do Q&A, porque senão eu não consigo estar a olhar para as duas janelas, mas deixem-me ver aqui, porque eu reparei colocar aqui uma pergunta da parte emocional, já perdi a pergunta, está aqui. No caso da parte emocional, se é feito um tratamento paralelo. Não, poderia ter sido feito, eu sou hipnoterapeuta também, não fiz nada, portanto foi simplesmente, ele chegou perto de mim, estava um pouco alterado, tinha a mancha na testa e ele disse, olha, vamos fazer uma brincadeira, posso fazer-te um teste, não te importas? Vamos fazer aqui uma experiência. E ele, então, mas que experiência queres fazer? É com um pêndulo. Mas isso funciona, um pêndulo?
não acredita naquilo que eu estava a fazer. Eu, ok, não tens nada a perder, não faz mal nenhum. Então fiz a aplicação, não chegou a 3 minutos. O que é um facto é que não só ficou mais calmo, como aquela mancha, como viram na fotografia, melhorou em termos de problemas, em termos de imagem. Estão a perguntar se vai haver algum curso. Para já não está nada previsto. Como eu disse no início, é uma metodologia que ainda está a ser terminada, embora esteja quase pronta. Depois, quando estiver pronta, falaremos. A ideia neste momento era constituirmos um grupo, estamos a trabalhar nesse sentido, para fazermos investigação e criarmos ainda mais, recolhermos mais dados, uma prática mais exaustiva. Existe inclusivamente outro formando da Escola de Radiestesia, o Augusto, que por acaso acho que não está presente no fórum, que também está na sua linha de trabalho a utilizar o pêndulo com muito sucesso. Já enviou umas fotografias que eu já partilhei com o Leandro e realmente muito interessante. O que era também interessante era depois juntarmos essas pessoas que têm estado a aplicar e recolhermos os dados todos e fazermos uma exposição também. Gostava só de fazer um pequeno parênteses, porque temos a assistir uma pessoa ligada àquela pessoa a quem eu fiz a experiência dos pés, dos fungos e das manchas. Recordam-se o segundo caso que eu apresentei. Então, está-me aqui a dizer em privado que as manchas dos pés já tinham sido tratadas em dermatologia após a radioterapia, mas sem qualquer sucesso, e ao qual a médica tinha dito que era para a vida. Portanto, as manchas tinham desaparecido de todo o corpo, exceto dos pés. E elas só conseguiram que elas desaparecessem, só se conseguiu que elas desaparecessem depois de aplicarmos o Osiris. Obrigado por me terem lembrado desse ponto. Pronto, se não houver mais questões, não vos empato mais. Não sei se o António quer dizer algo mais. Da minha parte, agradeço a todos a vossa participação, disponibilidade para me ouvirem. Agradeço também a disponibilidade do IPRAD e do António para este convite. E eu penso que é sempre importante haver este tipo de iniciativas para, no fundo, incentivar a pesquisa e a investigação em radiestesia. Porque todos nós dizemos que não temos estudos suficientes, há sempre falta de informação, mas cabe a nós construir essa informação, cabe a nós procurar, pesquisar. Não é descobrir a roda, mas descobrir uma roda, se calhar um bocadinho mais perfeitinha do que aquelas que existem, não custa nada, é só tentarmos. Acho que é sempre bom partirmos para a investigação e às vezes os resultados são bons. Poderão não ser, mas é como tudo na vida, não é? Sem aplicarmos, não sabemos. Agradeço a todos. António, não sei se quer dizer algo mais. Ora, muito obrigado a todos por terem vindo até ao seminário, a este webinar. Foi pena não haverem mais questões interessantes para podermos... Há uma questão, António, peço desculpa. Estão aqui a colocar uma questão. Posso responder? Sim, força. Estão aqui a perguntar se existem estudos em problemas oncológicos da pele ou sinais. Neste momento estamos ainda a fazer alguns estudos, sim. Posso dizer que estamos a fazer vários estudos em termos de órgãos internos, alguns com neoplasia, mas cancro da pele em si não temos nenhum caso ainda. Eu não tenho feito nada ainda a esse nível. É uma questão de se experimentar. Mas primeiro temos de saber se radiestesicamente faz sentido ou não, naquele caso concreto, e depois então fazemos a aplicação. Até ao momento ainda não surgiu nenhum caso desse tipo. Eu podia complementar que o Jorge Lakovisky, que nós costumamos falar no curso de radiestesia, em 1944 já conseguia fazer uma regressão quase total, completa, de cancros da pele superficiais, utilizando as ondas oscilantes. É uma metodologia diferente, mas o tipo digamos assim, de abordagem energética acaba por ser idêntico, ou seja, um bombardeamento de ondas oscilantes provocadas por aparelhos que o Jorge Lakovisky desenvolveu. Era um físico e um excelente biólogo também, e desenvolveu pelo menos 3 livros muito importantes sobre cancro e sobre as emissões das ondas de forma e ondas oscilantes. Por isso seria outro livro também muito interessante para as pessoas pesquisarem pela internet. Na internet
existem esses livros, alguns deles em PDF e abertos, mas, como é óbvio, grande parte deles estão em francês. Essa será uma das desvantagens, digamos assim. Muito bem. Pode dizer mais uma coisa, quando estamos a terminar, parece uma pergunta. Estão a perguntar sobre a termografia, como é que se pode fazer a termografia. A termografia faz através de uma máquina específica, que se tira a fotografia através da temperatura ao nível, à superfície da pele, e as várias temperaturas vão gerar determinadas cores, e essas cores vão nos indicar se existe processos inflamatórios ou não, ou se há problemas orgânicos ou funcionais naquela zona, e o que é que está a acontecer. Posso dizer que não é o objetivo deste webinar, mas sou muito rápido, só para esclarecer a parte da termografia, posso dizer-vos que é o método utilizado nos Estados Unidos neste momento em substituição da mamografia. Portanto, a mamografia só se faz em situações já quando há uma grande suspeita de neoplasia da mama. Caso contrário, faz-se a termo para se fazer o despiste e muitas vezes, mesmo quando há neoplasia, faz o acompanhamento do próprio termo, porque não é invasivo. Não há radiação. Penso que respondi, Lina. Obrigado então a todos. Passo então a palavra novamente, António, peço desculpa. Só para fazer mesmo o fecho então, queria agradecer a todos a vossa participação neste evento e se quiseres colocar no último slide, lançava aqui o repto para o próximo seminário. E há aquelas perguntas que gostávamos que as pessoas respondessem do questionário. O vídeo vai ficar publicado no Face, vocês depois podem partilhar com quem quiserem, e a ideia é surgir ainda mais dúvidas das pessoas que não tiveram a oportunidade de participar no evento. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Uma boa noite de descanso. Obrigado a todos. Obrigado e boa noite.